E aí, gente, nem Science aqui. Hoje a gente vai mostrar uma aplicação web chamada Coifin, que permite que você tenha um agregado de dados muito, em uma forma bem interessante, para ter tudo num lugar só com relação a ações, futures, commodities e coisas do tipo. É, primeiro, no centro a gente tem esses gráficos. Tem aqui, por exemplo, a Dow Jones e SP500. Dá para você adicionar, por exemplo, Nasdaq e tirar depois. E, né? Então é bem fácil você tirar e colocar os gráficos aqui. No setor de equity, por exemplo, você pode adicionar utilidades, industrial, coisas do tipo. Você pode colocar ações aqui, como por exemplo a da Bank of America. Você consegue ter um watchlist, você pode adicionar empresas aqui, né? Como Intel, Google e coisas do tipo. Tem várias coisas com relação a notícias e dados que você pode coletar também, Netflix. Isso daqui numa ferramenta somente de technical analysis, é mais também focado em fundamento análises, né? JP Morgan. E vou colocar aqui assim. Vou em Today Markets de novo. E como você colocar, por exemplo, os tesouros dos Estados Unidos, ETFs, municipais, tem títulos municipais com relação a investimento, por exemplo, em, é, em obras públicas. Então, um título com relação ao dinheiro que o governo quer para fazer uma, uma estrada. Ou, anteriormente, por exemplo, linhas de trem, no caso, o foco é metrô agora, né? Então, você pode também. Tem títulos associados a isso, né? Mas o yield eu creio que é menor. Então, são os municipal bonds que estão ali, né? Tem ETFs corporativos também. Tem títulos também corporativos também. Além de títulos do governo, né? Tem vários tipos aqui. Você tem aqui o yield global de certos países. De 5 anos, por exemplo, dos Estados Unidos é o que mais dá no momento. Retorno. É o melhor título atualmente em relação ao yield. Tem que ver a curva de yield ao longo do tempo também. O da Alemanha, da Grã-Bretanha, Espanha, enfim. Que tem questões sobre mercados emergentes, mercados em desenvolvimento aqui. Deixa eu tirar essa parte. Brasil, crescimento do Brasil recente. A China que é o que mais tem crescido. Enfim. Não são dados que você vai ficar vendo o dia todo, né? Mas enfim. Eu vou tirar alguns aqui. Deixar só a Nasdaq. Eu vou fazer ela com relação ao euro. Com relação ao pound ou sterling britânico. Com relação ao ien. Posso aqui pôr para 6 meses. Com relação ao Bitcoin agora. E com todos, né? Você pode adicionar outras moedas também aqui nessa aba. Então, é muito fácil de você colocar as coisas aqui. Só que não é só isso, né? Você vem aqui e você pode ver coisas como notícias do mercado. Então, quais são as notícias recentes em certos setores? Por exemplo, aqui são as principais. Então, aqui em relação à Arábia Saudita e uma rede de esportes, fizeram um negócio ali. Um presidente que saiu de uma certa empresa. Aqui, aqui são notícias, né? Produção de petróleo nos Estados Unidos tá e parando. Acho que booming, acho que é parando ou é positivo ou negativo isso aqui. E empregos do petróleo não estão. A produção de óleo tá a vapor, mas os empregos em relação a esse tema não. É, China vai deixar o Elon Musk comprar o TikTok, né? Uma notícia recente também que tá sendo uma trend. Aqui tem outras notícias importantes do JP Morgan, do Starbucks, visitantes agora precisam saber como. Precisam agora comprar algo para ir no banheiro. Ficaram vindo no banheiro. Cara, eu fui muitas vezes no McDonald's só pra ir no banheiro. Não vejo nenhum problema. A não ser que tenha algum problema com relação a pessoas irem no banheiro. De repente a pessoa vai no banheiro e faz besteira. De repente, interdita o banheiro lá e
fazendo o número 2 da vida, sei lá, não sei a razão, né? Eu, não- eu não faria isso, né? Não sei. Uma empresa acusada de é, enganar seus consumidores, 2 bilhões de dólares associados, você pode clicar em ler a história e você vai ter abrir o site aqui, na N Times no caso, no New York Times, em relação a essa notícia. Então, basicamente uma forma de você ver as notícias mais recentes. Então, posso pegar aqui com relação a títulos do governo. Pode clicar para ler a notícia no investing.com. Estão falando sobre títulos, né? Então, todo esse tipo de informação é relevante e pode ser processada de uma forma rápida aqui. Pode rapidamente até filtrar notícias. Então, você pode ver sobre notícias com relação a mercados globais, americano, europeu. É muito difícil, por exemplo, você ficar sabendo de tudo que está acontecendo ao redor de certos países, né? Porque também, às vezes, a língua é uma barreira, né? Por exemplo, não consigo saber o que está acontecendo na China sem saber chinês. Não sei que eu uso software de tradução e tal, mas tem coisas no Twitter, tem coisas no- no- nas páginas de notícias que só estão acessíveis lá de forma fácil. Enfim, sempre a tradução. Tipo, quando você pega uma coisa em inglês de outro país, pode ter muita coisa ali que não é verdade já, porque você não tem um flow de informação tão simples como você sabe a língua original, né? Mas você tem aqui notícias com relação ao mercado europeu, você tem aqui coisas escritas já, né? Aqui na relação à Suíça, à Grã-Bretanha, ou ações da Alemanha, com relação a empregos, enfim. Eventos corporativos, você pode saber de IPOs, né? Ó, Banco Central na China vota para aumentar as reservas de Forex, encorajar mais títulos na cidade. Interessante. Ponto de vista de Forex, né? Aqui em Foshan, né? Em relação à comida. Não sei exatamente o que tá falando isso daqui. Bolha chinesa com relação ao chá. Enfim. Titã belga. Talha belga. Titã belga. Na unidade de cimento. Tá fazendo um IPO. Titan Cements. Ah, tá. O nome da empresa é Titan Cements. Não é. Não belga. Uma empresa chamada Titan Cements da Bélgica. Tá fazendo um IPO. Interessante. Todo esse tipo de coisa aqui é muito importante. Com relação a processar informação rápido. Nesse caso, em relação a IPOs. Aqui, ó. A notícia que, da Bloomberg News, né? Uma que até eu tenho que assinar que é paga, né? Vamos ver aqui sobre a Ferrari. Enfim. Sobre a indústria. Então, notícias com relação à Coca-Cola aqui, por exemplo. Então, vamos ver aqui. Coca-Cola, parceiros no Euro-Pacífico, tem medidas suficientes para proteger os crescimentos de ganhos, né? Diz o cara do banco do BS. Estão falando sobre a Coca-Cola, né? Tem que filtrar para ver se isso é verdade, enfim. Ajuste na Goldman Sachs, enfim. Tem também sobre macroeconomia, questão de débito. Aqui com relação, por exemplo, aos títulos dos Estados Unidos. Vamos ver outras questões. Com relação a commodities. Então, várias coisas com relação a commodities. Com relação a ouro, né? Minas de ouro aqui. É uma coisa importante para quem investe em ouro. É um ponto que você consegue saber filtrar notícias de uma forma mais fácil. Só isso daqui é suficiente? Não. Mas é um dos softwares que pode fazer entender melhor as notícias. Porque a gente tá falando de fundamental análises, né? Então você tem que saber, por exemplo, aqui no mercado residencial, né? Crescimento alemão já é uma coisa para ver. Então, esse tipo de informação que é importante. Precisa filtrar essa informação no mercado que você foca para tentar entender o que tá acontecendo, né? Mudança de analistas.
Aqui, ó. Vamos ver. Aqui com relação ao Deutsche Bank. Tem diversos tipos de notícias do SRSS que deve filtrar um monte de notícias do New York Post, do Business Insider, aqui do Larry Fink sobre a BlackRock. Aí você pode clicar aqui e ver que história que é isso. Enfim, uma ferramenta incrível, né? Movimentos do mercado, né? Os principais movedores do mercado atualmente. Caso na Nasdaq, aí você pode pôr no SP500. Pode ver aqui a empresa específica qual é, né? Essa Selenase Corporation. Você consegue pegar aqui com quem foram os principais perdedores aqui com relação a volume e retornos, né? É bem interessante. Como você abrir o gráfico também. Então, se eu quiser vir nessa empresa, aí eu quero abrir o gráfico, eu tenho como vir aqui, né? Então, isso de Market Movers, né? Tem vários aqui, você pode adicionar outros também. No Canadá, por exemplo. Então, quero saber sobre empresas canadenses. Sobre empresas canadenses, e tem como você também, aqui no caso de ouro, né? E ver essas questões, né? Bom, outra parte aqui é sobre esses snapshots. Então, por exemplo, eu cliquei em Ross Gold Corporation. Agora eu posso vir aqui em snapshots, ter uma overview sobre essa empresa. Só que eu vou pegar uma empresa maior para ter mais dados. Então, você clica na empresa, vem em overview, no snapshots, e você tem vários dados aqui. O yield de dividendos. Aqui, ó, tá mostrando aqui o yield de dividendos com um gráfico, né? As ações ao longo do tempo, os juros ao longo do tempo, em relação à empresa, de curto prazo, volume atual, preço, EBITDA que não está mostrando, price per book value e notícias. Então, notícias sobre a JP Morgan. Então, você consegue filtrar diversas notícias rapidamente sobre aquela empresa. Então, você tem descrição da empresa também, o que ela faz, o ranking dela no setor, de repente, dividendos e a divisão de pagamentos, dividendos. Então, dá pra ver como esse software é bom, né? Eles pagam cada 4 meses, pelo que parece aqui, quarterly. Via de dividendos, buyback, o débito com relação a isso, as datas de pagamento. Você tem tudo aqui, cara. Literalmente. É muita coisa. As empresas que têm ações na JP Morgan, então a BlackRock tem tanto, Vanguard tem tanto, que a McMahon tem. Você consegue ver quais empresas dominam a JP Morgan. Você consegue fazer isso sobre várias outras empresas. Sobre a Apple, por exemplo. Quais empresas dominam a Apple, né? Com relação a porcentagem. Vanguard, BlackRock de novo. A Google. Quais empresas tem a Google? Também tem fundos associados a isso, né? ETFs. Também BlackRock, Vanguard, Morgan Stanley, Norges Bank, Netflix. Também Vanguard, BlackRock, JP Morgan, Morgan Stanley. Então quem tem mais capital consegue ter mais shares. Aqui estão quantas shares eles têm. As holdings, obviamente, eles recebem dividendos também. Na Nvidia, quem tem mais shares? Porque qualquer um pode comprar, né? As shares, né? BlackRock, Vanguard, Morgan Stanley, Norges Bank, Bank of America. Então, cara, essas empresas mandam no board de diretores. Então, a AMC que tem do The Walking Dead, né? Eu gosto. Vanguard, BlackRock. Os caras estão em tudo, né? Bank of America. Então, os bancos, eles mandam praticamente tudo, né? Os fundos também. Eles mandam em tudo com relação às grandes empresas, né? Você pode adicionar securities aqui. Ver, por exemplo, a Tesla. Eu quero a Tesla. Quem tem mais ações na Tesla? Vanguard e BlackRock tem o maior. Claro que eles têm 7,50%. Não dá uma... Não mandam um bagulho. Mas eles têm uma porcentagem maior que outros. Então, interessante. Exposição a ETFs, né? O quanto essa empresa participa de ETFs. Porque ETFs são fundos que têm componentes que podem ser
a Apple, Intel, pode ser de commodities. Então, a Tesla tá em todas essas ETFs aqui, ó. Quantas ETFs a Tesla faz parte? No caso, as pessoas, os fundos que colocaram eram depósitos com relação a, essas ações, né? Então, Netflix tem ETF que tem na Netflix, enfim. Pode ver commodities também, assim. Em fundos mútuos, que é diferente de ETF, mas é parecido. Pra ver que, no caso da AMD, na verdade não é AMC. Aqui é AMD que é chips. A AMC é essa daqui. A Russell, eu vi que a Berkshire Hathaway tá investindo na AMD. Na Apple tem também alguns fundos mútuos associados, enfim, basicamente isso. Histórico de ganhos ao longo dos anos. E aqui nos 3 anos já é interessante. Aqui tem as vendas e outros dados. Estimação de analistas, né? Estimativas de analistas anuais. Então, com relação a mudanças ao longo do ano, preço por vendas, o lucro bruto, coisas do tipo aqui anual, tá? Do JP Morgan. A gente pode ver da Tesla, da Paramount, da Nvidia. Então, para quem faz fundamental análises, né, não só olhos gráficos, que tem coisas com relação ao cash flow, isso aqui não substitui o Financial Report, mas, cara, isso é importante. Tem um free cash flow aqui, várias informações que você consegue, não precisa ir em PDF por PDF, analisar. Aí, se você quiser tomar uma decisão, você vai pro PDF depois, né? Vai sentindo no Financial Report. Tem também aquele anual, né? Esse daqui é o semestral ou trimestral. Eu acho que é cada 4 meses, no caso. E aí, no caso, deixa eu ver aqui. Parece que não tem aqui esses dados quarterly para todas as empresas. Vamos deixar o anual mesmo. E vamos pro. Lembrando que você pode adicionar outros aqui, né? Então eu posso fazer de. Posso pegar de Forex. Então eu vou adicionar o, o won coreano para JPI. Que aqui não tem a ver com empresas, né? Então não vai dar certo. Mas ok. O preço atual, né? Price target. As estimativas do preço futuro. Meio que técnica de análise aqui, né? Outras coisas aqui. Potencial de retorno, coisas do tipo. Overview de estimativas com relação ao futuro. Aqui no com relação a vendas. Tem com relação ao EBITDA. Ganhos antes de impostos, depreciação e amortização. Aqui são antes de impostos e juros. Aqui também tem juros que eu esqueci de falar, né? E da JP Morgan. Eu posso ver da Apple, por exemplo. É muito simples. Se você tem aqui, por exemplo, a sua própria carteira, você faz a carteira aqui na direita. Você consegue ver os dados em tempo real. Trends com relação a esse mercado. E o mais legal é também essa parte de financial análise, né? Também você pode fazer aqui algumas análises com relação mais detalhadas com relação ao cash flow, ao lucro, solvência da empresa. Demora um pouco mais para carregar. Então, todos esses dados aqui na esquerda, que tá nessa parte de embaixo de snapshots, são associados a fundamental análise, né? Podem ser usados dessa forma. Então, aqui também tem notícias com relação à Apple, por exemplo. Tem transcritos, tem coisas da imprensa que foram faladas. E no caso não tem, né? Vamos ver uma que tenha. Bank of America. Acho que nem tudo tem aqui. Notícias é mais fácil, né? Enfim, o foco é o snapshots. Você tem overview aqui,
Tem os gráficos, por exemplo, intraday com relação a Bank of America, por exemplo. Nvidia, enfim, não importa. Então você tem o intraday, em relação a day trading mais, né? Da Bank of America, da Microtechnology, da Intel, da Google. Pode adicionar outra empresa aqui. Coinbase, por exemplo, que é de criptomoedas. Vou pegar da tarja aqui. A performance ao longo do tempo. Consegue também adicionar certas coisas aqui. Comparação, anteriormente, você pode adicionar outras métricas de comparação. Acho que pra, né, assim, tem coisas aqui de technical análise. Você pode, por exemplo, ver coisas como free cash flow. Aqui no caso nem é technical análise, é coisas com relação a caso da empresa, EBITDA, inventório, por exemplo, aqui, ó, anual. Aqui eu buguei tudo. Total return da empresa. Tem como colocar muita coisa aqui, né? Dados de mercado. Indicadores técnicos aqui primeiro, né? Não tem como pôr Bollinger Bands na preço. Eu não coloquei aqui. Aqui é o Bollinger Bands no caso do preço. Muita coisa que você pode adicionar para adicionar. Você pode juntar technical analysis com é, fundamental analysis, né? Então posso ver aqui as margens aqui com relação à empresa do. Vou pôr EBITDA, mas o que seja útil é EBITDA. Vou só EBITDA, a margem do EBIT anual. Então você consegue pôr muitas coisas juntas aqui e analisar isso de uma forma mais, como se diz, mais simples, né? Você combina coisas de fundamental análise com technical análise. Na minha opinião, é bem interessante. Ponto de vista, pode até, por exemplo, vir aqui trocar. Não consigo ir de empresa para empresa e vendo esses dados. E na Advanced Micro Devices, enfim. Então, esse é o COIF. Vou voltar aqui para a página inicial. Muita informação, né? Muitos dados com relação a diversas coisas. Eu recomendo que você use e veja o que você acha. Tem yield curve aqui, calendário econômico com relação às empresas, com relação, por exemplo. Eu não vou colocar. Tem os dashboards de mercado, como por exemplo o setor Estados Unidos, e com relação a utilidades, energia, financeiro, real estate e subbancos. Tem muita coisa aqui, né? Vamos tirar alguns. Você pode pegar os mercados mais relevantes para você. Financeiro que tá dando um ganho alto, né? Questão de países. Eu vou pegar todas as Américas. Para ver que a Argentina está crescendo com relação aos outros países. Principalmente por causa do Milei. Ver que 2023 ele não estava assim. Com relação a toda a Europa. Para ver aqui. Obviamente você tem que filtrar algumas coisas, né? Senão você não consegue ver direito. Se eu puxar aqui para direita, fica melhor, né? Então vou tirar a Europa e colocar somente a Ásia. Para ver aqui com relação a Taiwan. E agora a África também. Vou tirar a Ásia, enfim. Pode ter questões com relação a IPOs recentes. Performance de IPOs. Então você vem aqui, você já consegue ver qual empresa que é. Ver o gráfico com relação a ela. Ao Forex, né? Então você consegue ver coisas com relação ao Forex. Obviamente estou usando a versão trial, né? Ele é pago depois de 7 dias. A performance de certas moedas. Posso pôr as principais moedas aqui ao longo do um ano. Eu posso pôr ao longo dos 5 dias para quem quer fazer swing trade. Então, eu posso tirar essas daqui e colocar só o USD
ien com euro e USD. Tem como pegar só o mercado europeu. E esse current performance também é muito importante. Como pôr o USD versus o resto. E ver as relações aqui. Então, bem interessante também. Dados de economia global. PIB, no caso. CPI. Consumer Price Index. Preços no varejo. Vendas no varejo, né? Commodities, né? Com relação no setor de energia. Que para um ano, né? Eu posso mudar para nos últimos 6 meses. Aqui, o gás natural em relação aos outros, por exemplo. Em metais também. Com o crescimento aí do ouro. Na agricultura. Eu vou puxar aqui. Dá para ver ali o açúcar. Lá embaixo, a soja. E índices, né? Com relação a certos mercados. Nesse setor de commodities. Questões de crédito corporativo. Com relação, eu creio que é a títulos, né? Questões de renda fixa. Por exemplo, a títulos também. E spreads de yield. Então, basicamente é isso. Talvez eu traga outros vídeos do Coif. Então, até o próximo.